Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a barbotina em moldes de gesso. Eu sou Lucitane e esse é mais um vídeo do Cada Coisa Ateliê. Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um copo de cerâmica como este, utilizando um molde de gesso e a barbotina que nós preparamos com argila reciclada. Para quem tiver curiosidade de aprender como fazer esses dois itens, no final desse vídeo eu vou deixar um link com os outros dois vídeos que mostram como eu fiz cada um deles. Como eu já havia dito no outro vídeo, a gente pode preparar a barbotina em maiores quantidades e deixá-las em um pote com tampa para que ela não perca a umidade e assim a gente pode ir usando em outros dias. Essa barbotina eu preparei em outro dia. O que acontece? A água, que é mais leve, ela fica suspensa e a argila acaba decantando no fundo do pote. Então, por isso, toda vez que a gente vai usar, principalmente no molde de gesso, é muito importante que a gente mexa bem essa barbotina antes dela ser utilizada, para que a água volte a misturar na massa e ela fique toda homogênea, para que a gente possa fazer o copo da melhor maneira possível. O que é importante aqui? A gente misturar devagar, porque acabam formando bolinhas de ar dentro da massa e essas bolinhas podem ficar grudadas na parede do nosso gesso e danificar o resultado final. Quanto mais consistente tiver a nossa barbotina, mais difícil vai ser dessas bolinhas escaparem. Então eu aconselho a vocês a fazer a barbotina um pouquinho mais líquida para ser utilizada no molde de gesso, que eu acho que o resultado fica melhor. Então eu vou mexendo bem devagar para poder deixar a massa homogênea e ao mesmo tempo fazer com que essas bolinhas que estejam dentro da massa escapem. Agora eu acho que ela já está bem homogênea. Então agora eu vou despejar a barbotina dentro do meu molde de gesso até quase transbordar. E vou dando umas batidinhas para que essas bolinhas de ar que eventualmente ainda fiquem dentro da massa não fiquem grudadas na parede do nosso molde. E agora eu vou aguardar alguns minutinhos para que o gesso ele absorva a umidade da barbotina e com isso forme então uma casquinha em volta da parede do gesso que vai ser justamente a espessura do nosso copo. Quanto mais tempo eu deixar a barbotina descansando no meu molde, mais grossa essa parede vai ficar. Então isso é no sentimento, vocês vão testando, à medida que vocês forem fazendo, vocês vão ver o tempo necessário para que o copo fique com a espessura que vocês desejam. Como vocês podem perceber, a barbotina que estava quase transbordando do meu molde, agora ela já desceu bem. Por quê? Porque o molde puxa a umidade da barbotina e com isso vai formando então a espessura do nosso copo na parede do molde. Nesse ponto em que ela já desceu em média mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, eu vou colocar então 2 réguas no meu pote e vou despejar esse excesso de volta no pote e deixar o meu molde de cabeça para baixo um tempo para que o excesso da barbotina escorra de todo o molde. E assim a parede fica toda lisinha por dentro, sem nenhuma imperfeição. Nesse momento, então, pode demorar de 1 a 2 dias para a gente poder conseguir desenformar esse copo do molde, porque agora ele vai secar e o molde, estando bem sequinho, ele vai puxar a umidade do copo, o copo vai se desprender, então, da parede e com isso fica fácil da gente tirar ele do molde. Dando então seguimento ao nosso vídeo, vocês vão perceber que depois de 1 a 2 dias, mais ou menos, dependendo da temperatura e da umidade da sua região, o gesso vai ter puxado
a umidade da barbotina o suficiente para que o copo diminua um pouco de tamanho e se desprenda da parede do molde, fazendo assim com que você consiga desenformar. Então, a gente limpa a bordinha do molde, porque ele costuma ficar preso um pouco aqui na parte superior. Então, para facilitar que você tire o seu copo, e nesse ponto tem que ter muito cuidado, porque ele ainda está úmido, e aí com cuidado a gente vai desgrudando o nosso copo. Agora vocês podem notar que a borda do copo ficou bem irregular, porque a gente na hora de limpar a borda acaba quebrando um pouquinho. Então eu vou dar uma dica para vocês de como que a gente pode fazer para deixá-la bem igualzinha. A gente molha uma toalha, deixa uma toalha bem molhada, coloca sobre a mesa e coloca a peça de boca para baixo, fazendo uma leve pressão, vai girando o copo. Porque o que acontece? A toalha vai agir como se fosse uma lixa e vai igualando toda a ponta. Então aqui é importante que vá com muito cuidado, porque a nossa argila ainda está bem úmida. Mas aqui, olha, como é que já vai igualando o nosso copo. Vai repetindo o processo até ver que a boca do copo ficou toda igualzinha. Sempre com muito cuidado para não deformar muito o copo. Fazendo uma leve pressão para baixo. Pronto, aqui eu acho que já está o suficiente. E com uma esponja úmida, a gente termina de dar esse acabamento para o copo ficar todo certinho. E assim nós temos o nosso copo. Agora, para poder deixá-lo secar, é importante que a gente deixe secando de boca para baixo, porque aí a umidade que está mais aqui no fundo do copo vai se redistribuir e à medida que ele vai secando, ele não se deforma muito. Agora, como curiosidade, eu trouxe para vocês uma amostra de copo em cada estágio da argila, para vocês visualizarem a transformação que ele foi sofrendo durante todo o processo. Esse aqui foi o copo que nós acabamos de tirar do nosso molde de gesso. A argila está firme, porém ainda úmida. É o que chamamos de ponto de couro. Aqui, a argila já está completamente seca e o copo já está pronto para a primeira queima. É o que chamamos de ponto de osso. É o ponto mais frágil de todo o processo, porque como a argila já perdeu toda a água, mas ainda não foi queimada, qualquer pressão que eu fizer neste copo, ele vai trincar e pode quebrar. Este copo já sofreu a primeira queima, é o que chamamos de queima de biscoito, e o nosso forno chegou a 900 graus. A partir daqui, você pode escolher dar acabamento nas suas peças com esmaltes de baixa ou de alta temperatura. Esse copo foi queimado com esmalte de baixa temperatura e o nosso forno chegou a 980 graus. E por fim, o nosso copo que foi queimado com esmaltes de alta temperatura e o forno chegou a 1220 graus. Então, vocês podem perceber que do início ao fim do nosso processo, o copo perde muita água e por isso boa parte do seu tamanho. O que era argila vira cerâmica. E no meu caso aqui, o meu copo que começou com 12,5 centímetros, no final das contas ficou com 10,5 centímetros. Ele perdeu 16% do seu tamanho. Mas isso pode variar de acordo com a argila que você está usando e com a quantidade de água que a sua peça vai perder durante todo esse processo. E com isso, nós terminamos mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, façam comentários com sugestões de conteúdo e não deixem de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima. Tchau!